Bem, pessoal, mais uma vez, com prazer aqui com uma entrevistada. Hoje o bate-papo vai ser muito gostoso. Sabe que eu adoro conversar, é o que eu mais gosto. E hoje a Cris está aqui. Tudo bom, Cris? Tudo jóia. Seja Obrigada bem-vinda. pela oportunidade da gente estar aqui trocando experiências, né? Olha só, a Cris, eu e ela já nos conhecemos. A gente teve a oportunidade de trabalhar juntas, né? Sim. Em outro segmento, nada a ver. E hoje a gente vai conversar sobre um tema, gente, fantástico, mas ao mesmo tempo sofrência. Sintomas da menopausa. E aí vão ser várias, e nós duas 50 a mais. E difícil. Antes disso, Cris, o que tu tá fazendo? Me conta um pouco pra gente te conhecer mais e todo mundo que tá te ouvindo saber quem é a Cris. Bom, vamos lá. Primeiro, eu achei que eu não ia passar por menopausa, né? Lê do engano, se você tá viva, mulher, vai passar. E tendo útero, não tendo útero, né? Vai passar. Tem isso. Tem isso. Então, a vida me levou, já há 5 anos eu faço entrevistas sobre saúde. É um propósito que eu gosto muito de falar sobre saúde de uma forma que as pessoas entendam com facilidade. Às vezes a gente vai no médico, você não tem o tempo, você tem o medo de perguntar, de detalhar mais aquilo que você quer saber, o que você está sentindo. E o médico também, a consulta é sempre cortadinha, né? Não é aquela coisa... Infelizmente. Então eu comecei a fazer as entrevistas, começou na época da pandemia, sobre o que estava acontecendo. E daí veio vindo uma série de entrevistas sobre saúde de uma forma leve, descontraída, divertida até. Então, até esse tema agora, né, a menopausa e tudo, a gente tem que encarar de uma forma divertida. Não dá para ficar olhando só o lado ruim. E nos últimos 2 anos, eu comecei a estudar mais essa questão da menopausa, porque começou a pegar mais para mim. Eu achei que era uma coisa que, nossa, não... Isso é com outras mulheres, comigo não, eu tô ótima. E eu escutei isso de uma amiga. Ela falou assim, Cris, ó, não adianta perguntar pra mim porque eu não passei por isso. Eu, oi? Como assim não passou? Mas tudo bem, né? Cada um... É que talvez não passou ainda. Não. Tudo bem, não são todos os sintomas que todas nós sentimos. Isso é real. Mas tem muito do desconhecimento. Então, tem alguns que a gente nem sabe que são sintomas da menopausa, né? Exatamente. Então, assim, passar pelo processo, você vai passar. O que você vai sentir, qual vai ser o impacto, vai ser diferente de mulher para mulher. Cada uma tem o seu momento, o seu período de vida, a idade que isso vai acontecer. Umas mais cedo, outras mais tarde. Umas vem toda a carga de uma série de sintomas. Tem outras que passam quase sem perceber. Tu sabe, Cris, tem 2 temas, são vários temas importantes, mas o que me preocupa muitas vezes é o humor. A gente viu a Cláudia Raia falando nas redes que os filhos e o marido disseram, mãe, tem alguma coisa acontecendo, e ela não sabia mesmo o que era. Então eu queria que tu falasse um pouquinho para nós sobre o humor e a danada névoa mental, a memória. O que tu tem para nos contar disso? Vamos lá. Eu tenho estudado muito sobre isso. E o que a gente chega, né? Tem cientistas focados em entender essa questão do humor, da memória, da névoa mental. E tem uma cientista que eu gosto muito, que é a Lisa Mosconi, e ela fala que o processo que a gente passa agora, a gente chama de climatério, né? Que é o antes, o durante e o depois, é exatamente a mesma coisa que acontece na puberdade ou quando a mulher entra no processo gestacional, quando ela está esperando o bebê. Acontecem as mesmas coisas, só que, nesse momento, a sociedade vê tudo como lindo, maravilhoso. Então, o adolescente tem variação de humor? É da idade, tudo bem. A gestante está com variação de humor? Hormonal. Tá esperando, tá gestante, é isso mesmo. Quando chega na nossa idade, nesse processo da menopausa, nossa, tá ficando velha já, olha, tá ficando gaga. E não é justamente o momento, isso tudo que acontece, tem um impacto muito grande no cérebro. E a tendência, né, é a gente sair melhor, como aconteceu na puberdade, como aconteceu na gestação e como acontece agora, os nossos neurônios eles vão ser otimizados. Então a gente tem que divulgar mais para a mulher não achar que é o fim do mundo, porque
Não é o fim do mundo. É só uma etapa. Cris, agora vendo falar, me lembrei até de uma coisa. Que coisa boa que nós, mulheres, estamos atentas. Agora, a ciência, a medicina muito mais, as redes sociais têm falado muito sobre, porque eu me dei conta, as nossas ancestrais, né, as que nos antecederam, quantas foram chamadas de, isso é início da demência. Não, olha como ela tá tararaca. E era sintoma de menopausa, simples assim, né? Que coisa louca. E a ciência também, Malu, não estudou, a indústria farmacêutica não estudou isso, porque era assim, naquela época a gente vivia menos, então era fim da vida, para que estudar isso? É verdade. E hoje a gente vai chegar aí nos 75, 80, 90, quanta gente a gente vê perto dos 100 agora? Então assim, tem muito chão pela frente, então a gente tem que estudar, tem que entender e tem que saber se cuidar. Eu acho que é aí que está um ponto super importante, é o olhar para si e entender que a gente tem um monte de vida ainda para viver. E a gente tem que viver com qualidade, né? E como? Por isso até o que eu faço, as palestras, a orientação e tudo, é você saber o que perguntar, onde ir e buscar profissionais que estão preparados para atender a mulher nesse período, porque não são todos. Fundamental. Por exemplo, várias coisas que tu falaste, para mim são várias camadas. Se eu tô no profissional, seja ginecologista homem, ginecologista mulher, se é uma mulher com mais idade, 60 a mais, 70 a mais, é raríssimas vezes que pergunto como tá a tua vida sexual, como se aquela mulher fosse assexuada. E aí quando tu me diz o olhar para si, o cuidado, quando a gente fala da vida sexual, é muito comum ouvir uma queixa deste período, a falta de libido ou o desconforto na hora do ato sexual, a ver com ressecamento, umas ressecam, outras não, tudo bem. E aí, o tônus muscular do períneo, como funciona isso tudo e que conexão é essa dentro de uma parte tão importante que é a sexualidade feminina? Bom, primeiro aí, a gente está a vida plena. Umas começando a namorar, a encontrar novos relacionamentos, uma vida plena. E na parte sexual é a mesma coisa, né? Mas existem esses desconfortos que a secura vaginal, a queda da libido. Então, o que eu tenho percebido, e eu converso muito com profissionais, tenho estudado muito, a gente tem que ir atrás, tem que buscar. A reposição vai funcionar para você, Malu? Não sei. Para mim está funcionando? Tá, mas eu também tive um aprendizado aí de altos e baixos. Tem outra mulher que pode não ser legal. E daí tem vários caminhos. Eu acho que isso que a gente tem que aprender. Tem vários caminhos para reposição de forma natural. Tem yoga focada em mulheres na menopausa. Eu já fiz entrevistas para trabalhar a parte a yoga do assoalho pélvico. Sim, não, essa yoga, ela estimula os hormônios, a produção hormonal, né? Mas enfim, o que eu quero dizer assim, tem vários caminhos e cada uma tem que buscar se entender, para daí com a regulação hormonal, com fitoterápicos, tudo trabalhar a questão da libido. A parte do ressecamento, uma das coisas que eu não sabia e também aprendi, que é a questão da gente poder fazer um tratamento que é a laser, para você rejuvenescer. A gente não faz isso na pele, né? Vai ali, faz um laser, faz para rejuvenescer. Também funciona na parte do canal vaginal. E isso, o mais importante, ele vai ajudar na vida sexual, muito. E também na perda de urina, do escape? E tudo, assim, no escape, porque ele mexe com o tônus muscular. E também vai ajudar, a gente não sabe disso, mas tem uma tendência, depois da menopausa, da gente ter mais casos de infecção urinária. Por quê? Porque este canal não está tão tonificado, a musculatura, a secreção, né, tudo não está tão legal, e ali é um canal de entrada de infecções, de problemas
né, de uma fragilidade, é como se a gente tivesse com a imunidade mais fraca naquela região. Gente, não tem nada a ver com relação sexual isso, hein? Tem a ver com a nossa saúde, tá? Então, tem gente que vai falar assim, ah, mas eu não transo mais, não preciso olhar para isso. Não, precisa sim, porque é saúde. Então, quando você trata, você faz o laser, você faz fisioterapia, o que seja para tratar o canal, você está cuidando da sua saúde, de não ter infecção urinária, de não ter perda de urina, porque é super desconfortável. Você está ali na musculação, você está ali na academia. Faz um esforço, um agachamento. Exatamente, e daí você perde. A urina é super constrangedor. Cris, olha só, eu estava pensando aqui, ouvindo tu falar, eu estava pensando. Tu falasse, é fundamental a gente procurar, a gente entender, a gente se conhecer. Só que isso, nós fomos pegas por esses sintomas todos, já com a menopausa andando. Hoje já se fala da minha filha com 36 anos preparar esse organismo para a chegada da menopausa. Sim. Gente, várias seguidoras aqui, devido ao casamento às cegas, têm de 20 a 40 anos. Então pode pensar, ah, não, mas eu não estou na menopausa, é a minha mãe. Pois é, fale para o seu ginecologista. Vamos checar como está a parte hormonal. De que forma eu posso chegar na menopausa diferente sem ter que sentir o que a gente sentiu. Estudando esta reposição hormonal, no que começa a queda dos hormônios, conseguir repor, se possível for, porque hoje a reposição hormonal tem outro olhar. Sim. Antes era tão assustador e não precisa ir muito tempo atrás. 10 anos atrás, eu falando com a minha ginecologista, e ela perguntou para mim, olha o absurdo. Malu, mas para ti, tá muito ruim o que tu tá sentindo? Dá para aguentar? Porque a outra opção é repor hormônio que pode dar câncer para ti. Gente, a minha situação... Eu fiquei com muito medo, Cris. E muitos médicos ainda têm essa desinformação. Porque lá atrás saiu um estudo sobre isso, que falava essa questão, né, vinculava mais ao câncer. E estudos mais recentes mostram que esse estudo ele foi equivocado. Então, a reposição, sim, é muito importante, porque ela vai proteger o coração, ela vai proteger a parte urinária, vai proteger os ossos. Então, assim, só tem benefícios, mas são alguns casos e poucos onde a mulher não pode fazer. E mesmo para aquela que não pode fazer, tem outros caminhos. E aí, o que tu acha, que como é que chega no corpo feminino se eu não tratar os sintomas da menopausa? O que afeta isso? Né? Então, você fez a pergunta, eu acabei indo para um lado, não respondi ao que você questionou. Desde quando cuidar? Né? Cada vez mais a gente vê que o cuidado é sempre. É desde a puberdade, na vida adulta, para você ter uma vida madura e longeva com qualidade. Então, não é, se eu vou começar a cuidar com 20, vou começar a cuidar com 30... A gente tem que olhar para a gente a vida toda. Eu acho que esse é o grande... Olha que legal isso, gente. Né? É olhar para si. E eu acho que a gente, quando é mais nova, a gente é muito mais influenciada pelo mundo exterior e pelas opiniões das amigas do que esse olhar interno nosso. Né? Então, a gente olhar o que eu quero, o que eu não quero e pensar qual a qualidade de vida que você quer ao longo da vida. A gente vê hoje em dia os jovens bebendo demais álcool. Isso, não tenham dúvida, vai dar problema lá na frente. Lá na frente. Não é em 2, 5, 10 anos. É depois de 30. Ah, mas a gente nem pensa, né? Que vai ter 30. A juventude não pode pensar dessa forma, porque nem consegue. Mas, então, hoje em dia, tanta gente preocupada com o físico, tem que continuar sempre. Saúde, cuidado excelência no exercício. A alimentação, uma boa alimentação. De vez em quando eu tô a fim de ir pra balada. A gente vai pra balada, a gente tem que viver, né? Até essa semana eu falei assim, se a gente quer viver ou se a gente quer durar, né? Durar é de qualquer jeito. Não, eu quero viver e viver bem, né? Então, assim, o quanto mais eu puder viver com qualidade é o propósito, acho que de todo mundo. Durar por durar, só para dizer que tá vivo, não vale a pena, né? Então, se você quer viver, e daí como nós, né? A Malu aqui foi boazinha, falou que a gente é 50 mais, mas a gente é 60 mais. Bem isso. Bem isso.
Então, se a gente quer viver, quer estar bem, a gente tem que cuidar. Ah, Cris, o que você fez na vida? Você lembrou de cuidar a vida toda? Eu sempre fiz exercício. Trabalhei feito maluca. Então, o estresse foi uma loucura. Mas assim, eu sempre fiz exercício, não bebi álcool, ou raramente. Então, nunca fumei. Então, são cuidados que ajudaram muito em hoje ter uma saúde boa. Mas, né? embora eu acho que na nossa idade de 20 anos, nós não tínhamos a orientação que hoje 20 anos tem. Então, a gente não se cuidou, não intencionalmente, mas porque não existia um olhar sobre a nutrição, Sim. o tipo de exercício. Por exemplo, eu não fui orientada para não fazer exercícios de impacto sem calçado adequado, até porque não existia esse calçado, né, com amortecedor. Desenvolvi artrose, porque fiz muita dança. Então, realmente tem coisas que a gente não se cuidou até porque não sabia, né? Sim. Mas o tema é muito interessante, com várias questões. E eu queria saber, tu gostaria de colocar mais alguma coisa, algum ponto que faltou no nosso bate-papo? Bom, faltou um monte de coisa. Eu acho que vale a pena, Malu, a gente criar talvez uma outra oportunidade. Depois você Perfeito. Vem comigo no meu canal também. Perfeito. Porque tem muita coisa, tem muita dúvida. Os próprios profissionais da saúde, Malu, não estão ainda preparados adequadamente. E então, eu acho que a gente, vendo uma conversa como essa nossa, a gente não está aqui dizendo, olha, a gente está aqui pondo verdades. A gente está colocando que vivências e mostrando que existem caminhos e que a gente tem que buscar esses caminhos. Com certeza. Né? Então, uma pessoa falou que não vai fazer reposição porque o médico orientou assim. Procura uma outra opinião, conversa com uma outra amiga, vê o que deu certo, o que não deu para ela. Não vá, né? Não vá se automedicar. Porque vamos investigando com profissionais. Exatamente, tem que ter. A gente tem que ter esse olhar profissional, mas a gente tem que ser cuidadosa com a gente. O médico, ele vai atuar, vai te falar o que você precisa fazer, mas é você responsável pela saúde. Depois você não pode falar assim, o médico não me disse, então a culpa é dele. Não, a culpa não é nem, eu não gosto de falar culpa, mas assim, a responsabilidade é nossa, né, de como a saúde da gente tá. Com certeza. Então, voltando, a menopausa, esse período, tem mais de 70 sintomas mapeados. Então, assim, não é agora uma conversa como a nossa que a gente consegue falar de tudo, mas eu acho que a gente consegue pôr uma sementinha de dúvida, de questionamento, para que as mulheres... De esclarecimentos do nosso bate-papo. Para que as mulheres possam ir atrás. E a gente pode conversar mais mesmo, é só a Cris combinar que o maior prazer eu volto. Vamos lá. Não, ótimo. Agradecer a todos vocês que nos ouviram, que aprenderam, que questionaram. E aqui vai ficar escrito as nossas redes sociais. Nos encontra em vários canais. Obrigada. E eu quero pegar o gancho aqui da Malu, dizer que eu continuo firme e forte nas entrevistas, levando conteúdo leve, de forma divertida, para que você saiba sobre a sua saúde de uma forma geral. Então, continue aqui conosco, se inscreva, acione o sininho, porque sempre tem novidade para você.